Olá, pessoal. Eu sou Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Você irá assistir agora mais uma aula do curso Negro na Literatura Brasileira. Então, especificamente, nós entramos no nosso quarto e último módulo, dedicado, então, a pensar a voz do negro. Nessa aula, que é a nossa aula 7, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Luiz Gama, certo? Essa figura lendária. E para poder falar de Luiz Gama, eu trouxe um resumo, algumas anotações, para a gente conversar sobre os textos que eu disponibilizei na ementa para vocês. Então, vamos lá. Então, para essa aula que a gente tem, nós vamos discutir literatura afro-brasileira, um conceito em construção, do Eduardo de Assis Duarte, que é um texto de 2011, e um segundo texto, que é o Em Vez da Lira, a Marimba, Luiz Gama, o Orfeu de Carapinha, da Carina Marques Duarte, que é um texto de 2012. Então, são textos publicados em contextos bem próximos, né? E eles vão trazer algumas questões relacionadas, que a gente vai fazer aí uma discussão sobre a ideia da literatura afro-brasileira, que vocês vão perceber que vai conversar muito com o texto do Ottaviani. Foi um texto que a gente leu recentemente também para poder pensar, né, o que seria essa ideia, né, da literatura negra, né? O texto do Ottaviani, a gente passou ali no nosso módulo 3, foi a nossa primeira aula, né, para poder pensar sobre a questão de Machado de Assis e Lima Barreto, né? O que há em comum, o que há de diferente entre eles. E pensar também o que a gente pode caracterizar como uma literatura negra. E aí, no texto do Eduardo de Assis Duarte, ele também está retomando essa discussão, só que agora colocando enquanto conceituação o termo literatura afro-brasileira. Então, seguindo aqui, né, como eu mencionei para vocês, nós temos esse diálogo entre esses dois textos, né, o que de certo modo foi bem profícuo para a gente aqui no curso. Eles estão discutindo, né, como é que a gente pode encarar esses dois conceitos, qual é a melhor forma de analisar uma obra seguindo, né, essas ideias, tanto de literatura negra quanto a de literatura afro-brasileira, sem incorrer necessariamente em falácias, né? E aí a gente vai ter, enquanto discussão aqui, essa aproximação, essa relação entre Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis, dentro do que a gente pode considerar, né, da importância da literatura afro-brasileira. Então, nós temos uma discussão bem potente nessa aula de hoje, né, que abre o nosso quarto módulo, que pelo que eu andei percebendo, né, nos nossos fóruns, tem sido um módulo bastante aguardado, sobretudo, né, pelas últimas aulas em que a gente vai discutir a obra da Carolina Maria de Jesus. Então, a relação aqui que se coloca entre Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis é esse contexto de produtividade em que nós vamos ter um certo protagonismo, né, do sujeito negro em relação a publicações que vão incorrer exatamente na discussão das temáticas raciais. O Trovas Burlescas, pelo Luiz Gama, em 1859, e no Maranhão, né, então, pegando uma literatura assim, num contexto mais regional, nós vamos ter já uma mulher, né, negra, Maria Firmina dos Reis, publicando uma obra em 1859, né, falando sobre o protagonismo do negro dentro da literatura. Então, além de termos essa ideia do protagonismo do sujeito negro, é uma obra publicada por uma mulher negra. Então, a importância dessas duas obras para a gente pensar no conceito agora tão discutido, né,
pelo Eduardo Assis Duarte, de Literatura Afro-Brasileira. O que ele defende no seu texto é o seguinte: a literatura afro-brasileira não só existe, como é múltipla e diversa. Além disso, a literatura afro-brasileira é um campo específico, mas está em permanente diálogo com a literatura brasileira de modo geral. Então, quando a gente pensa essa discussão, essa tese defendida pelo Eduardo de Assis Duarte, a gente lembra muito o texto do Ottaviani, quando ele diz, olha, a literatura negra, né, ela existe, ela se constitui, né, enquanto um sistema simbólico específico, mas ela está em diálogo com a literatura brasileira. Então, existe uma relação que se estabelece com o cânone da literatura brasileira, que vai fazer com que essa literatura ela tenha um diferencial, mas que ela não se desvincula, não há como se desvincular, né, desse diálogo com a literatura brasileira. E o que a gente deve pensar não é que ela está afastada, desconectada completamente, mas o modo como ela vai ressignificar, reelaborar, né, o discurso literário a partir de significações outras, né? Pensando especificamente aqui na ideia romântica de se instituir, né, um cenário único para se pensar o contexto da literatura brasileira, e também num sentido de se pensar a partir, né, da vivência do povo negro. E aí eu trouxe um trechinho aqui para a gente relembrar do texto do Ottaviani, para vocês perceberem que conversa muito esses dois textos, né? O Ottaviani está dizendo o seguinte sobre o que ele acredita, né, da literatura negra, né, que esse conceito que ele está, né, forjando e discutindo no seu texto. A literatura negra é um imaginário que se forma, articula e transforma no curso do tempo. Não surge de um momento para outro, nem é autônoma desde o primeiro instante. Sua história está assinalada por autores, obras, temas, invenções literárias. É um imaginário que se articula aqui e ali, conforme o diálogo de autores, obras, temas, invenções literárias. É um movimento, um devir, no sentido de que se forma e transforma, aos poucos, por dentro e por fora da literatura brasileira, surge a literatura negra, como um perfil próprio, né? Como um todo, com um perfil próprio, um sistema significativo. Então, tanto a literatura negra quanto a literatura afro-brasileira, né, que são esses dois conceitos que são próximos, eu faço uma leitura como se fossem, né, conceitos, né, homólogos. Elas têm um perfil próprio e elas se articulam com a literatura brasileira. Então, nos cabe pensar os modos de articulação aqui, e não as dicotomias. E aí nós vamos entrar especificamente agora, né, em todos os pontos que ele vai discutir, levantando os modos de articulação da literatura afro-brasileira. Então, aqui a gente já está pegando, né, necessariamente o texto do Duarte. Então, ele vai dizer o seguinte: para a gente poder pensar a literatura afro-brasileira, né, em suas características diferenciais, o modo como ela vai dialogar com a literatura brasileira, mas vai se constituir enquanto um sistema único, né, um sistema diferencial, a gente deve pensar nos elementos que vão conferir essa especificidade para a literatura afro-brasileira. E ele vai começar com a temática. Então, sobre a questão da temática, especificamente, ele vai apontar o seguinte, que o negro é o principal tema, não somente enquanto indivíduo, né, mas quanto um universo humano social, cultural e artístico, do qual a literatura irá se nutrir. Então, aqui a gente tem uma aproximação também com o texto do Yanni,
em que ele vai dizer, olha, o negro é o principal tema, né, o principal universo da literatura negra. Então, aqui também, na literatura afro-brasileira, o Assis Duarte também vai colocar que o negro é o principal tema, mas não só enquanto indivíduo, mas enquanto um universo humano, social, cultural. O que ele está querendo dizer aqui é que na literatura afro-brasileira nós vamos discutir, né, o resgate da história do povo negro, a denúncia da escravidão, mas também glorificação de heróis, né, figuras negras como Zumbi e Ganga Zumba, tradições culturais ou religiosas, né, mitos, lendas, todo o imaginário do povo negro, e também os dramas vividos na sociedade moderna, que na verdade são frutos, né, desse problema da desigualdade inerente à subjugação dos povos negros. A questão da exclusão, da miséria, que está relacionada à nossa sociedade moderna também vai ser temática aí. Mas o negro na literatura afro-brasileira não é um tema obrigatório. Ele é tema, mas não é obrigatório. Como funciona isso, Thales? Usar essa questão de o negro ser um tema obrigatório empobreceria muito a literatura, né, essa conceituação de literatura afro-brasileira. Porque seria reduzir as potencialidades artísticas do negro a única e exclusivamente a esse viés, né, de denúncia, de se pensar as questões da trajetória do povo negro como se ele não pudesse falar de outras temáticas. Então, o que o Assis Duarte ia colocar é isso. Além disso, né, existem narrativas, existem pesquisas, né, em que o branco usa o negro enquanto temática. E isso é problemático do ponto de vista que, muitas das vezes, atraídos pelo exótico, né, pela ideia da cor local, e aí ele vai levantar, por exemplo, aqui alguns autores, né, do modernismo que se apossaram dessas ideias de se trabalhar a figura do negro na literatura brasileira, mas de modo um pouco problemático, isso faria com que fizesse coincidir o que ele vai chamar de negrismo e a questão da negritude, que é diferente. Ele coloca o negrismo, né, como somente a temática, né, se levantar textos, escritas, somente com a temática da questão negra, e a negritude seria um ponto de vista específico. Seria essa questão da autoria que faria total diferença em se pensar, então, uma literatura afro-brasileira. E aí, por exemplo, para ilustrar isso aqui, a gente pode pensar em textos que a gente lê alguns trechinhos do modernismo aqui, como de Manuel Bandeira, como Jorge de Lima, Negra Fulô, as marchinhas de carnaval com viés estereotipados sobre a figura do negro, da mulher, da mulata, né? Algumas canções populares, em que nós vamos ter, então, esse tipo de viés, em que o branco adota a figura do negro como temática, mas de modo estereotipado. E isso ocasionaria um problema para esse conceito de literatura afro-brasileira. Então, há que se delimitar. Em relação à autoria, partindo para o nosso segundo tópico, ele vai dizer que é um tópico, né, igualmente problemático, porque uma vez que não implica considerar somente fatores biográficos e fenotípicos, né, para se levar em conta, e a gente deve levar em conta que a questão também da identificação das pessoas em relação à raça negra, né, isso vai nos levar a pensar, por exemplo, na literatura negra que é escrita por pessoas brancas novamente. E aí ele vai dar exemplo, né, de alguns pesquisadores que vão pensar, por exemplo, tanto a prosa quanto a poesia, né, em relação à questão do negro, mas de um modo distorcido a partir do ponto de vista branco, europeu, etnocêntrico, né? O que não coincidiria com o conceito que ele está cunhando aqui, que é
literatura afro-brasileira. E aí a ideia também, né, que é o risco de se reduzir a literatura afro-brasileira, né, a um mero negrismo, como se fosse um tema, a utilização temática do negro. Por outro lado, Duarte também vai apontar, né, autores afrodescendentes que não reivindicam para si essa condição. Eles não vão tratar dessa temática em suas obras, né, não vão reivindicar essa condição. E aqui, então, a gente tem que começar a interpretar as obras para além, então, do viés sociológico, né, da cor da pele em si. É importante, então, a gente integrar outras constantes na análise para se compreender o conceito de literatura afro-brasileira, né? E aí ele coloca, principalmente para a gente pensar a ideia de literatura, né? Como a gente trabalhou também quando pensamos o modo como o Machado de Assis se coloca na literatura, tanto quanto Cruz e Souza, se pensar a questão, né, da constante discursiva, ou seja, a materialidade do texto literário. Então, assim, né, nós relemos o Machado de Assis, na sua postura de caramujo encolhido, o modo como ele estava discutindo essas questões raciais, mais de um ponto de vista diferente, com um viés estético diferente, com um refinamento de linguagem, né? O modo como também lemos Cruz e Souza em uma outra chave, que não é da ausência do debate racial, mas a partir de uma linguagem extremamente refinada, né? Então, a discursividade, né, do texto literário importa, texto literário enquanto linguagem. Então, há que se pensar essas minúcias que estão ali entranhadas no texto literário, que a gente já fez enquanto exercício, lendo, por exemplo, uma crônica do Machado de Assis e relendo O Pai contra a Mãe. Em relação ao século XX, né, ele vai apontar também a figura de Lino Guedes, né, para se poder pensar sobre essa questão de autoria, e a obra que ele coloca aqui, que é Diquitinha, que foi um volume dedicado a exaltar a mulher brasileira, né, a mulher negra brasileira, coloca Solano Trindade, Aloysio Rezende também como autores, né, que estão nessa chave de se pensar essa figura do negro na literatura brasileira de modo responsável, consciente. E ele dá o exemplo de Dictinha, né, que é um poema em que vai ressaltar, né, o orgulho, né, por essa figura da mulher negra. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Dictinha. Penso que talvez ignores, singela e meiga Dictinha, que dessa localidade és a mais bela pretinha. Se não fosse profanar-te, chamar-te-ia francesinha. Então, esse poema em que a gente leu aqui, do Lino Guedes, publicado ali em 1938, ele é uma chave de leitura interessante, né, para se pensar no conceito de literatura afro-brasileira, uma vez que a gente faz esse contraponto, por exemplo, com o Nega Fulô de Jorge Lima, né, que nós vamos ter uma figura altamente estereotipada, essa reiteração somente das dores, né, das questões discursivas levadas à negatividade da representação do povo negro. Então, aqui a gente está falando da construção, então, de uma visão de mundo própria do negro, né? E aí isso vai coadunar também mais para frente na ideia dos cadernos negros, né? Do grupo paulista Quilomboje. Então, o fato, né, de você ter essa questão de se vincular a francesinha como uma profanação, né, e a ideia da pretinha como sendo uma positividade a esse corpo dessa mulher, né, que é a mulher negra, que detém todas essas potencialidades, né, a beleza do corpo da mulher negra, em contraposição, né, ao corpo da francesa. Nós temos um outro modo de se encarar essa poesia, né, que não pelo viés do branco etnocêntrico, né.
Então, é isso, em relação à questão da autoria, né? Então, são vários pontos em que devemos pensar esses elementos que vão conferir a especificidade desse tipo de literatura. Passando para o ponto de vista, né, especificamente, a gente tem, então, o ponto de vista deve ser de um sujeito que vivencia essas experiências, né? Então, ligado na questão de autoria, o ponto de vista, né, assim como também o texto de Ottaviani vai apontar essa questão, né? O autor do texto, ele tem que se posicionar criticamente, conscientemente a respeito, né, da sua situação em relação ao povo subjugado e o modo como estabelecer outros modos, né, de conexão com a literatura, com a cultura, que não a do estereótipo, né? Em relação à linguagem, nós temos aí, né, o Duarte pensando o seguinte: olha, literatura antes de tudo, linguagem. Enquanto linguagem, né, a construção discursiva literária importa muito, né? Então, a construção discursiva literária, ela vai ser marcada pela questão estética. Então, quando formos considerar uma análise de um texto literário, não se ligar somente às questões sociológicas, ideológicas, entre outras, mas voltar-se para o texto literário, né, per si. Ou seja, ler um texto literário não é como ler um jornal, não é como ler uma bula de remédio, um manual de instruções. Ele tem ali algumas minúcias, algumas ferramentas, né, que vão conferir à linguagem, né, modos de articulação que vão tentar conferir beleza, né, a esse texto. Então, muitas das vezes, né, a gente vai trabalhar com não ditos, né, com uma linguagem que vai tentar fazer sugestões. Então, nada é tão escancarado assim. Então, há que se observar essas minúcias, né, as figuras de linguagem que elas estão nos propondo, né? Então, há que se ressaltar o trabalho com a linguagem literária, né, sobre os demais valores éticos, políticos e ideológicos. Na literatura brasileira, afro-brasileira, perdão, devemos considerar ritmos, entonações, opções de vocabulário, ruptura com estereótipos, né, os modos, uma ruptura com os modos discursivos do homem branco. Então, nós vamos nos deparar muitas vezes com as questões das ancestralidades, né, tanto em relação à cultura como língua, né, como idioletos, reversão de valores, e aqui a gente está pensando a construção de uma nova ordem simbólica, né, em que o que era representado enquanto marca de inferioridade é recuperado sob um viés positivo, tá? E, por fim, pensando a questão do público leitor, a gente cai aqui no âmbito da recepção, a gente tem a formação de um público leitor específico, né, marcado pela diferença cultural e pelo anseio da afirmação identitária. Então, é o modo pelo qual esses textos vão buscar, né, a recepção literária, né, do que eles estão transmitindo ali. Então, a gente tem a criação, às vezes, de outros espaços de negociação com o literário, né, que visa atingir, então, esse público, que é um público que vai se identificar com as narrativas, de certo modo, né? Então, esses outros espaços, na verdade, eles vão mediar, tanto produtores quanto públicos, receptores, né? Então, aqui a gente fala de uma espécie de gesto político, então, né, do ponto de vista do público. Então, vai se estabelecer, por exemplo, movimentos, né, que vão gerar, né, saraus, slams, o movimento do rap, né, entre outros. O sujeito que escreve aqui na literatura afro-brasileira, ele não é só o indivíduo negro, mas ele fala em nome de uma coletividade. E esse gesto, que é um gesto político,
faz da literatura afro-brasileira uma vertente, uma especificidade ali dentro da literatura brasileira que tem um papel social na literatura, né, que é de angariar essa recepção desse público, que é formar um público específico, que está muito ligado com essas demandas, né, e essas questões que são discutidas nas obras. Considerações finais desse texto, então, do Duarte, para a gente passar para o próximo, né, começarmos a pensar, então, a figura de Luiz Gama. A gente tem, então, nessa dinâmica desses 5 fatores, né, que eles são muito importantes para a gente construir os pressupostos, tanto teóricos quanto críticos, né, para conseguir distinguir essa produção, né, afro-brasileira. Então, não pensar somente a partir de um ponto de vista, né, voltando aqui, somente a partir da temática, ou somente a partir da autoria, ou só do ponto de vista, ou só a linguagem ou público leitor. Todos esses 5 fatores, eles devem ser levados em conta. Uma produção literária, né, que não se enquadra na missão romântica, né, de instituir o advento do espírito nacional, segundo Antônio Cândido. Então, na própria historiografia literária brasileira, nós temos em alguns movimentos que não vão se integrar. Por exemplo, o barroco não é considerado dentro da historiografia literária brasileira, né? Então, Gregório de Matos e sua obra não estaria sendo pensada ali. E quando a gente pensa sobre isso, nós devemos pensar que aqui existe todo um ideal, né, do cânone em estabelecer para si bases, né, que são consensuais em relação a um modelo, né? Que modelo seria esse, né? Que tipo de questões estão sendo levantadas por esse modelo, que institui as bases, né, para a formação de algo maior, que seria um conjunto, um todo que falasse sobre o nacional. Sobre a questão da literatura afro-brasileira, esse conceito, ele teria um viés, né, de literatura empenhada, que seria um questionamento da estrutura canônica, né, da historiografia literária brasileira, que exclui, por exemplo, a produção da literatura dos afrodescendentes. Então, o que você deve pensar é isso, num tipo de produção literária que haja a partir de um dissenso, né, em relação a essa formação, essa homogeneidade que tenta ser criada pelo cânone. Partindo para o segundo texto, né, que é o texto da Carina Marques Duarte, ela também é Duarte, que é um texto do ano seguinte, de 2012, em relação ao texto que a gente, né, discutiu antes. Em vez da lira a marimba, Luiz Gama, o Orfeu de Carapinho, a tese que ela defende é que nas primeiras trovas burlescas, né, que tem a publicação inicial, aí, sua primeira publicação em 1859, é a primeira vez que nós vamos ter um eu se assumindo como negro no discurso literário. Então, na literatura, né, na poesia do Luiz Gama, nós temos, né, ele contra os ideais de branqueamento do povo, nós temos a burla social, a sátira que vai, né, castigar os costumes dos fidalgos, dos magistrados. Nós temos o reclame pelas formas de rebaixamento da linguagem, né, e da figura do poeta. Então, nós temos um poeta que não reclama para si esse título de poeta, né? E nós vamos compreender mais adiante o motivo disso se estabelecer no discurso do Luiz Gama, tá? E nós temos também esse início aí da exaltação da beleza da mulher negra. Né? Primeiro, para a gente começar a falar sobre o Luiz Gama, é interessante a gente pensar na sua história, né? O Luiz Gama tem uma história muito interessante, e ele vem também de um núcleo familiar que traz aí as suas peculiaridades, tá? Ele vai nascer em 21 de junho de 1830 em Salvador, na Bahia. Ele vai falecer em 1882 em São Paulo. O Luiz Gama, ele é filho da Luísa Marim, que é ex-escrava. Ela, ao ser aforreada, ela acaba se casando com um fidalgo português e ela acaba abandonando lá para poder lutar, né, pelo fim da escravidão no Brasil. Então, ela é uma figura, né, ela é uma heroína aí,
da luta contra a escravidão. Ela participa de diversas lutas, inclusive da revolta dos malês, e aí, em consequência desse engajamento que ela tem com essa luta anti-escravocrata, né, ela vai ser presa, ela acaba sendo deportada e ninguém vai saber para onde ela foi. Então, ela é essa figura mítica, né, do imaginário do povo negro. E ela, nesse momento que ela abandona o lar, né, para poder lutar contra esses processos de escravidão no Brasil, ela deixa o filho com o pai, esse fidalgo português. Então, aos 10 anos de idade, né, o pai ele não vai ligar para o filho, ele vai reconhecer como filho, ele vai ser vendido como escravo. O pai do Luiz Gama vende ele como escravo aos 10 anos de idade. E o seu senhor, né, ele fica cativado pela inteligência de Luiz Gama, ele vai dar oportunidades, então, para que ele seja alfabetizado ali ao completar os 14 anos de idade. Então, Luiz Gama ele passa aí por todas essas questões, né, que vão acompanhá-lo durante toda a vida nas suas lutas aí anti-escravidão. Então, na adolescência, mesmo com esse auxílio, né, do seu senhor de alfabetizá-lo, né, de fornecer bases para que ele possa, né, crescer, ele vai fugir para São Paulo, ele vai trabalhar como amanuense na Força Pública do Estado, e lá no gabinete, né, de onde ele trabalhava, ele vai conhecer um professor do curso de Direito, então ele começa a ter aulas, ele aprende lições de civismo e letras, ele vai começar a atuar na advocacia, no jornalismo, sempre combatendo a escravidão, sempre se colocando a favor da República. Ele tinha já esse viés político, combativo muito forte, e ele sempre foi autodidata, sempre aprendeu as coisas sozinho, por, né, vontade própria, né? Sempre nessa garra por querer saber das coisas. E em 1859 ele vai publicar o Trovas Burlescas, que é um livrinho de poemas em que a gente vai ter sátira e paródia para denunciar, reprovar, corrigir e combater as imoralidades, os costumes dos magistrados, né, dos políticos da época, dos indivíduos e até de algumas instituições. Então, é uma poesia bem, né, cáustica e que vai causar aí a humilhação de algum desses setores. Algumas impressões que vão aparecer no texto da Karina, ela traz algumas impressões de teóricos ou até mesmo literatos sobre a figura emblemática que é Luiz Gama. A Lígia Fonseca Ferreira, né, trazendo essa voz da Lígia, a Karina vai dizer que ela vai pensar que esse livro, né, o Trovas Burlescas, vai ser ofuscado pela biografia do autor. Então, ela considera que isso também vai se dar a partir do desprestígio estético da sátira e dos gêneros humorísticos no cânone da literatura. Então, além da questão da biografia dele, do forte engajamento com a política, né, anti-escravidão, o livro, né, a obra literária também vai ser ofuscada por causa da questão da sátira, né? O Silvio Romero vai dizer que o Luiz Gama é um dos poetas satíricos mais engraçados e, de fato, né, é muito interessante o modo como ele vai trabalhar nessa sátira, nesse riso, esse riso zombeteiro que ele tem da alta sociedade naquele momento. E o Coelho Neto vai apontar ainda que as cordas da sua lírica foram tomadas a um açoite, ou seja, essa figura do açoite que é feita, né, para subjugar, né, o povo negro, ele pega e ele vai rebater contra, né, os próprios dominadores. E aí essa é a metáfora que o Coelho Neto usa, né, da lira, que vai remeter à poesia e a Orfeu. A gente deve pensar nessa ideia da lira enquanto, né, a figura de Orfeu, que vai ser músico, poeta, cantor, vai encantar as pessoas com a harmonia da música que saía da lira e também com a harmonia que saía da sua voz, né? O modo como isso é desconstruído pelo Luiz Gama,
que vai, ao invés de tocar a lira, né, vai tomá-la como um açoite, né, vai dar pancadas, então, né, nesse dominador, né. Então, é muito interessante como esses historiadores, esses críticos literários estão abordando a figura de Luiz Gama como esse que vai pegar a arma do dominador e vai rebater contra ele. Sobre a ideia de rebaixamento da linguagem, que é algo reivindicado pelo Luiz Gama o tempo inteiro, né? A gente tem a Karina discutindo as ideias de Bergson sobre o riso, né, e do Propp também sobre a questão do cômico, né, na linguagem. Em relação ao riso e o labor poético, né, o riso se configuraria, então, para o Henri Bergson em uma burla social pesada, que ele traz a intenção de humilhar para corrigir. Então, o que a gente tem aqui é a ideia de que Luiz Gama pega todas essas figuras, né, magistrados, instituições, e para tentar corrigir algumas coisas que ele acredita, né, estarem fora, né, de ordem, ele vai ter configurar esse riso enquanto forma de corrigir, tentar corrigir essas ações. O riso de zombaria, que ela vai chamar aí, então, né, o conceito do Propp, seria um riso que ridicularia, né, o outro pela revelação de aspectos cômicos da sua natureza, o modo como ele vai trazendo isso para a poesia, né, de forma zombeteira mesmo, sempre pegando aí as fragilidades, né, esses aspectos cômicos das pessoas daquela época. Brookshaw, em 1983, né, vai apontar ainda, a Karina Duarte traz essa análise do Brookshaw, que ele é o primeiro a erguer a bandeira em favor de seu povo, né, contra a ideia de branqueamento. A Zillah Bern, né, vai dizer que a obra do Luiz Gama inaugura uma linha de indagação sobre a identidade, né. Então, é a primeira vez que um eu se assume negro no discurso literário e vai reivindicar isso, vai reivindicar, inclusive, a ancestralidade negra como base, né, de formação do povo brasileiro. Então, ele não vai negar isso, ele não vai omitir isso, pelo contrário, ele vai insistir nisso muito, nessa poesia. E aí nós vamos entrar agora diretamente já nos trechos, né? Porque a partir da linguagem literária, eu acho que a gente tem uma visão melhor de como isso vai se realizar no Luiz Gama. Nesse poema, então, Quem Sou Eu?, nós vamos ter aqui algumas questões a se pensar. Então, trouxe um trechinho aqui em que ele vai dizer o seguinte: eu fiz alguns recortes, como um poema muito grande, vamos trabalhar com alguns recortes de poemas. E nesse primeiro recorte, faço versos, não sou vate, digo muito disparate, mas só rendo obediência à virtude, à inteligência, eis aqui o Getulino. O Trovas Burlescas é um livro publicado sob um pseudônimo, né, que é o Getulino. Então, é o pseudônimo do Luiz Gama, mas o que a gente vai ter aqui, apontado no texto da Karina, é que geralmente o pseudônimo ele é feito para separar o enunciador do poema da figura do poeta. Mas o que não parece ser o caso do Trovas Burlescas, porque o enunciador dos poemas ele é muito ligado à figura, né, pública do Luiz Gama, né, que é altamente combativa na sociedade. Então, ele está articulando ali com o jornalismo, com o direito, né, as questões jurídicas relacionadas aos direitos do povo negro, né, contra a escravidão. Então, o Getulino, que é esse pseudônimo, é difícil desvincular ele da figura de Luiz Gama na sociedade. Então, o que é mais interessante aqui, né, que ela vai discutir seria isso. O pseudônimo Getulino não parece querer separar o enunciador do poeta. E aí a gente tem uma crítica aos que vencem na vida de modo ilícito, né? E ele vai dizer que ele só rende obediência à virtude e à inteligência, né? Ou seja, esse não é o caso
daqueles que estão comandando o país naquele momento, né? A negação ao título de poeta, né? A insistência no rebaixamento da linguagem, no não aderir a essa etiqueta de poeta, né? Faço versos, não sou vate. Então, o que significaria isso, né? O vate seria um poeta, né? Como é que é fazer versos e não ser poeta, né? E ele vai dizer que ele diz é muito disparate. Então, como é que é pensar, né, nessa contraposição, nesse paradoxo de fazer versos e não ser poeta, né? Que tipo de linguagem, que tipo de negação está acontecendo aqui nesse trecho, né? É uma coisa que a gente pode ficar pensando, né? Ele está negando, então, essa instituição, né, o poema, enquanto uma instituição é tida como erudita, né, desconectada das questões sociais, né, lá na Torre de Marfim, separada do povo, ou ele está discutindo, ou ele está, né, operando, então, sempre por essas negativas, né, ou encarando até mesmo a sátira como um gênero aceito dentro da instituição, né, poética. E aí, nesse outro trechinho do mesmo poema, ele vai continuar. Onde chamar-me Tarelo, bode, negro, monge belo, porém eu não me abalo, vou tangendo meu badalo, com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa, o que isso pode? Bodes há de toda casta, pois se a espécie é muito vasta, né? O discurso do outro a seu respeito, né? Ele sabe, né, que o mulato, que o negro, né, conhecido, né, pejorativamente como bode naquela sociedade extremamente racista, né, e ele toma essa imagem de animal para si, mas de modo a desbancar, né, quem dirigiria a ele essa alcunha de bode, né, quer dizer, ele é extremamente consciente da sua situação. E retomando a ideia do Vladimir Prop sobre essa comparação entre homens e animais, o riso aqui ele é provocado exatamente pelo rebaixamento da pessoa ao nível de animal. E é o que o Luiz Gama vai operar nesse poema, Quem Sou Eu, né? E quando ele vai dizer que no final bodes há de toda casta, de certo modo ele coloca todo mundo, né, ao mesmo pé de igualdade, né, para poder falar, olha, a base de formação do país, né, é essa do bode, então bodes há de toda casta. Então, a espécie aqui é vasta, então se sou bode, olha, sinto informar, mas vocês que não reivindicam, então, esse lugar, vocês estão se enganando, né? Então, o modo como ele vai sempre operar com essas inversões, né? E é muito, assim, tem essa questão hilária que ele joga, né? A incorporação da voz do outro nos seus versos, né? É essa questão que eu comentei de colocar todo mundo no mesmo patamar, no mesmo patamar de igualdade. Então, isso vai ser frequente nos poemas. Uma questão muito interessante para a gente pensar também sobre a ideia dos poemas do Luiz Gama aqui em Trovas Burlesca é a perfeição da forma e o modo como ele utiliza-se, né, da literatura clássica, erudita, né, para poder fazer essas inversões. Então, é interessante o modo como ele reivindica esse rebaixamento da sua linguagem poética e que ele não faz questão de ter esse nome de poeta, né? Ele não quer esse título para ele, mas ele é extremamente cuidadoso com a construção dos versos. E aí eu trouxe aqui para a gente poder pensar, né, como ele vai circunscrever esses versos aqui, uma metrificação decassílaba, né? E eu fiz a escansão aqui para vocês, eu fui conferir exatamente, né, se era isso que acontecia. Quando eu li o texto da Karina, eu fiz essa escansão para poder confirmar. E, ó, são ritmos de tarelo atropeladas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Então, sempre a última sílaba forte, a última verso poético, né? Sílaba poética. 100 metros, sem carência e sem bitola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitola, última sílaba poética, né? É a última sílaba forte. Então, ele vai fazer isso, né? Essa perfeição, né? Da forma, metrificação, e trabalha muito esse aspecto formal da linguagem. E a recorrência também à lírica camoniana, em que ele vai adotar, então, alguns trechos, vai fazer apropriação, como um movimento, um gesto antropofágico, né? Enquanto ele se alimenta dessa literatura canônica, clássica, erudita, né? E vai transcrever isso para o seu cenário, né? Em relação à consciência e estigma, né? O modo como a poesia do Luiz Gama está abordando a ideia da inferioridade racial, né, que foi um estigma propagado ali no século XIX, tomado de forma crítica aqui no Brasil, né, principalmente de modo a favorecer algumas políticas que subjugavam o povo negro, né, e que faziam com que eles permanecessem enquanto, né, seres inferiores e sem direitos. Então, eu trouxe 2 trechinhos aqui para a gente poder pensar essa relação. Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa, não gente aqui, né? Essa consciência que ele tem do modo como o negro, né, visto no Brasil, enquanto inferioridade racial, enquanto inferioridade intelectual. Ao peso do cativeiro perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades em nome do ser divino, né? Então, o modo como ele vai se apropriar aqui desse discurso corrente do branco, né? A transformação, né, da linguagem em um tom de denúncia por meio da ironia, né? Percebendo as suas raízes, o modo como o negro é tratado no Brasil, o modo como essa ideia, né, do negro raivoso, né, vai ser adotada aqui em nome, né, do branco, que é ingênuo, né, é caridoso, é puro, né, e tudo isso vai ser levantado aí na poesia do Luiz Gama. Já nesse outro poema aqui, que é o Pacotilha, a gente tem a crítica ao mulato. Nós vimos lá que o Gregório de Matos, ele tem um problema, né, com os mulatos, mas relativo ali a essa classe que estava em ascensão, com o mercantilismo, né, em voga. Nós temos abaixo ali da cultura, né, da cana-de-açúcar, e os mulatos estão na cena ali em ascensão social, o que vai desequilibrar um pouco ali o Gregório de Matos, né, que o Luiz Gama vai puxar um pouco isso para ele também, mas pensando o modo como os mulatos naquele, né, tempo, por terem certos privilégios, né, em relação à classe dirigente, ele acreditava ser também, né, branco, ele acreditava pertencer àquela classe. E aí nesses versinhos ele vai dizer o seguinte: mulato esfolado que disse fidalgo, por que tem de galgo o longo focinho? Não perde a caatinga de cheiro falar-se, ainda que passe por brase o cadinho, né? Ele vai aqui criticar os mulatos que tentam se passar por brancos, né? Mas ele fala, olha, não tem jeito, né? Esse nariz aí, né? A percepção do seu corpo, né? Você não tem como, você não é, né, fidalgo. E vai criticar, então, esses privilégios concedidos aos mulatos, ao mesmo tempo que vai falar assim, olha, os privilégios de vocês, eles têm um certo limite, então prestem atenção, né, no que está acontecendo. E a crítica a gente do grande tom, em que ele vai fazer alguns trocadilhos, vai criticar, né,
a política, os dirigentes, os magistrados, né, a questão da corrupção. E aí ele traz o seguinte aqui nesse poema, que é o sortimento de gorras para a gente do grande tom. Trouxe um trechinho. Se a lei fundamental, constipação, faz papel de falaz camaleão, e surgindo no tempo de eleições, aos patetas ilude, aos toleirões, se luzidos ministros da alta escolha, com jeito também mascam grossa rolha, e clamando que são independentes, em segredo recebem bons presentes. É que o sábio, no Brasil, só quer lambança, onde possa empantufar a larga pança. Aqui o trocadilho entre constituição e constipação, né? No âmbito aí da medicina, né? Vamos pensar o que isso significa. A lei, né, que é manejada aí de acordo com os interesses, né, dessa minoria que comanda o país, né, que na verdade é uma lei que só serve para subjugar os dominados, é uma lei que não julga, né, aqueles que estão fazendo coisa errada, né, no âmbito, né, das dirigências. O quão é atual, né, Luiz Gama, né, contexto político à parte, a questão da corrupção, a crítica, né, ao charlatanismo, a ineficácia da justiça, né, a questão, né, que eles recebem bons presentes em segredo, né, então tudo isso já está sendo levantado ali pelo Luiz Gama. E aí a gente tem também a questão da musa grega versus a musa negra, que é esse gesto antropofágico do Luiz Gama, né? A gente tem nesse trechinho um diálogo com o canto 1 dos Lusíadas, dos Camões, né? As ninfas do Tejo são substituídas aqui pela musa de Guiné, e ele vai trazer aqui aspectos da cultura, da música, né? Da ancestralidade africana, para dialogar e fazer um contraponto, então, com o texto dos Lusíadas, né? O grande texto canônico, né? A musa grega vai ser contraposta aí à musa negra. Ó musa de Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se põe rendido, despido do furor de atroz braveza, empresta-me o cabaço do urucungo, ensina-me a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz da alta grandeza. Então, toda esses aspectos da cultura, né, afrodescendente sendo levantados aqui, colocando, então, enquanto elementos, né, que vão ser disponibilizados para louvar a grandeza dessa musa, né, dessa musa de Guiné. Eu trouxe os elementos aqui para vocês, né, se antenarem sobre o que é esse urucungo, né? É uma espécie de berimbau, né? Parece um berimbau, é esse instrumento musical aqui. E a marimba, né? Parece um xilofone, quer dizer, que é esse instrumento que se toca com umas varetinhas, né? Umas baquetazinhas com uma ponta amarrado um pano, alguma coisa assim que vai abafar o som. Então, todos esses elementos, né, da musicalidade, dos ritmos africanos, que ele traz aqui em contraposição à cultura greco-romana, né? O modo como ele vai articular isso, pendendo sempre para exaltação desses elementos, né? Exaltação da cultura negra, da mulher negra, né? Dessa cor negra. Ó, musa de Guiné, cor de azeviche. Azeviche é um mineral, né, de cor negra, né? Um mineral muito bonito, né? Luminoso. Estátua de granito denegrido, ou seja, né, é uma estátua que já está ali, né, há muito tempo, né, e que sofre essas ações do tempo, ante quem o leão se põe rendido. A grandeza dessa mulher, o modo como ele vai construir essa imagem de forma positiva, diferentemente, então,
do modo como a imagem da mulher negra, da mulata, vem sendo, né, representada aí ao longo do tempo, no século XIX, pela cultura aí, literária canônica. E aí, nas considerações finais, para a gente fechar essa aula de hoje, né, é aí só mostrar para vocês que o Trovas Burlescos ganhou uma nova edição em 2016, tá? Que é esse livrinho aqui. Quem tiver interesse em ler mais o Luiz Gama, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é muito atual, tem muita coisa aqui que a gente precisa conhecer do Luiz Gama. Foi uma edição da SESI, São Paulo Editora. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa figura, né, tem uma introdução aqui do Martinho da Vila, né, é uma edição comemorativa. Então, para pensar, então, né, o que a gente está discutindo hoje sobre essa ideia da voz do negro, vamos pensar, então, no valor da poesia de Luiz Gama, né? Não foi muito falado, né? Os textos não falaram muito, mas também pensar na importância de Úrsula, lá já em 1859 também, né? Trazendo esse protagonismo da mulher negra escritora, né? Colocando o negro enquanto protagonista, numa imagem positivada também, né? Esses relatos sobre a questão da escravidão. Então, sobre o valor da poesia do Luiz Gama, voltando, né? Ele vai se assumir como negro no discurso literário, vai ser um dos primeiros a fazer isso, né? Ele vai usar figuras míticas para criar personagens identificados como negros, né? Vamos pensar, né? Voltar aqui mais próximo na musa de Azeviche, né? Nessa, né, escultura, né? De Azeviche, cor de Azeviche. No riso como burla social, né, uma forma de humilhar para corrigir, né, a forma como ele faz isso de modo eficiente, o minucioso trabalho com a linguagem, o domínio que ele tem da forma, né, para uma pessoa que vai se alfabetizar tardiamente, o domínio que ele tem com a linguagem, né, como não pensar a figura de Luiz Gama enquanto um clássico da literatura afro-brasileira, né? Pela questão social, pelo tema, né, pela linguagem, pelo ponto de vista, né, enfim, pelo público, pela recepção que ele tem. A questão do elogio à beleza da mulher negra, né, que ele vai ser também sinalizado como um dos primeiros a elogiar essa beleza da mulher negra. Então, o modo como está sendo precursor aí, aqui nessa questão de se pensar o conceito de literatura afro-brasileira e esse posicionamento, né, em que obra e vida não se desvinculam. Ele contra o preconceito racial, ele luta, né, contra o preconceito racial na literatura, no jornalismo, né, na defesa, né, de negros ex-escravizados. Então, ele está conectado, né, de corpo e alma com essa temática. Então, uma obra, né, que vale muito a pena a gente conhecer, sobretudo para poder pensar, né, de que forma esses 5 temas, né, essas 5 possibilidades de se compreender aí, né, o diálogo da literatura afro-brasileira, temática, autoria, linguagem, ponto de vista, público, né, o modo como isso pode ser pensado e como o Luiz Gama pode ser essa figura central para nos lembrarmos, né, como é que é conectar as obras a esse conceito, né. Então é isso, espero que a aula tenha acrescentado para vocês, espero que o resumo que eu tenha feito, né, vai fazer vocês conseguirem fazer um diálogo interessante no nosso próximo fórum. Estou acompanhando os debates, quero dar um retorno para todo mundo, estou fazendo aos poucos porque eu gosto de ler, né, eu gosto de tomar o cuidado de responder todo mundo, para vocês terem um retorno mais eficiente também, né, e de acompanhamento do próprio curso. Tá ok? Nos encontramos lá no fórum de discussão, então.